Eu cresci escutando de muitas pessoas várias e várias vezes, e escuto até hoje a seguinte frase: que menina estranha. Mas ninguém sabe o porquê que eu sou assim, estranha, como dizem. Bom, antes de começar a minha história, eu quero deixar aqui bem claro que essa história é um pouco pesada, então se for despertar gatilhos em você, que você não veja esse vídeo, tá bom? Bom, eu fui criada no interior com meu pai e a minha mãe, e a gente tinha uma condição financeira bem precária, sabe? Bastante difícil. Às vezes a gente comia no almoço para não comer na janta. Às vezes a gente tinha que escolher se queria comer no almoço ou na janta. A gente não tinha uma alimentação de café da manhã, almoço, lanche e janta. Não. Era só almoço ou janta. O café da manhã era apenas o café da manhã mesmo, bem ralinho, sabe? Porque às vezes a gente tinha que usar o mesmo pó, né? Durante dias e dias. E meu pai e minha mãe não conseguiam emprego de jeito nenhum. Meu pai e minha mãe estavam desempregados. Então, eu e meus 2 irmãos, a gente passava muita necessidade, passava bastante fome, sabe? Até que meu pai arrumou um emprego. Meu pai arrumou um emprego próximo, sabe? À nossa casa. E dali a gente começou a comer um pouco melhor. Porque meu pai recebia praticamente por semana, né? Então dava pra gente comer um pouco melhor e ter 2 refeições por dia, às vezes 3, né? Mas não era também grande coisa. E a minha mãe agradeceu bastante, sabe, a Deus. Minha mãe agradeceu também ao patrão do meu pai, né? Quando ela ia lá levar a comida pro meu pai, que a gente tinha que levar o almoço lá pro meu pai comer e tal, ela sempre agradeceu o patrão dele, que sempre estava por ali. Até que um dos meus irmãos ficou bem doente. E aí, a minha mãe começou a mandar eu ir levar a comida do meu pai. Eu tinha 9 anos de idade. E eu andava cerca de uns 20 minutos, sozinha, até onde meu pai estava trabalhando para poder levar a comida dele. E isso aconteceu a primeira vez, e a gente sempre deixava a comida dela, né, do meu pai separada em algum lugar, junto com as outras comidas, mas sempre tentando deixar uma identificação qual marmita era de quem. E quando eu chegava lá, o patrão do meu pai sempre estava ali sentado, vendo todos eles trabalhando. E um dia eu cheguei lá para levar a comida do meu pai, e o patrão do meu pai, né, começou a conversar comigo, puxar a conversa comigo, e me chamou para sentar ali do lado dele enquanto ele estava olhando, né, o pessoal trabalhando. E eu sentei ali, e dali ele começou a fazer várias perguntas para mim e tal, perguntando se eu tinha irmãos. Eu falei que tinha, né, que meu irmão estava doente. Ele perguntou pela minha mãe, e aí eu expliquei para ele, né, e eu acabei pegando uma certa confiança com esse patrão, né, do meu pai. E quando chegou em casa, eu falei com a minha mãe, né, que ele conversou e tal comigo, perguntou por ela, e eu expliquei pra ela e tal. E minha mãe começou a falar: esse homem é muito bondoso e tal. E no outro dia que eu fui levar a comida do meu pai novamente, ele tava lá, sentado. E ele tava com uma sacola. E dentro dessa sacola tinha várias roupas, tanto de menino quanto de menina, só que eram roupas usadas, sabe? E ele foi e me chamou e me deu essas roupas. Perguntou se dava em mim, me mostrou algumas roupas, perguntou se dava em mim e perguntou, né, se eu queria levar para ver se dava nos meus irmãos. E obviamente eu fiquei toda feliz, gente, toda feliz, e aceitei as roupas, né? Fui para casa, cheguei lá, meus irmãos também ficou feliz porque a gente mal tinha roupa para vestir. E a nossa roupa era tudo já gastada, já velha.
E minha mãe também ficou, sabe, muito feliz. Perguntou se eu tinha agradecido, eu falei que sim. E ele foi me comprando aos poucos. Eu chegava lá, ele tava com doce. E teve um dia que, quando eu cheguei lá, eu não vi ele. Eu fui levar a comida do meu pai, quando eu cheguei lá, eu não vi ele. E aí eu fiquei meio que procurando ele, porque eu não vi ele ali. E eu escutei ele me chamando lá de dentro, que era onde só ele podia ficar, né? Que era tipo uma casa, né? Uma casa assim de campo, só que era uma casa pequena. E ali a varanda grande, que era onde os funcionários deles, incluindo meu pai, comiam, descansavam e tal. E dentro dessa casa só ele que podia ficar. E aí ele me chamou e eu fui lá dentro. Quando ele chegou lá dentro, ele tava com doce, né, na mão, pra mim e pros meus 2 irmãos. E aí, obviamente, né, eu fiquei toda feliz. E ele mandou eu sentar ali do lado dele e começou a conversar comigo. Enquanto ele tava conversando comigo, eu comecei a ver que ele tava estranho. Não tava igual das outras vezes que ele ficava conversando ali comigo naquela varanda, naquela cobertura ali que a gente ficava ali conversando. E aí eu já comecei a desconversar e querendo ir embora. E foi quando ele começou a agir com força, sabe? Com a força dele. Não, fica aqui. E aí me segurou e me colocou sentada de novo. E ali eu já comecei a sentir muito medo. E eu peguei e sentei ali de novo e fiquei com muito medo dele. E ele começou a passar a mão no meu corpo. E ele pedia pra mim abrir a perna. E dali ele pegou a minha mão e colocou no órgão dele e mandou ficar apalpando, sabe? E isso durou cerca de alguns minutos, que pra mim foi uma eternidade. Ele colocava na mão, na minha parte íntima. Ele tentava colocar o dedo e aquilo estava me machucando e eu comecei a chorar, mas eu não tinha reação. E quando acabou, ele mandou eu ir embora e não falou nada pra ninguém, porque se eu falasse alguma coisa pra alguém, meu pai ia ficar desempregado de novo. E aí eu fui pra casa. Quando chegou em casa, gente, eu chorei tanto, porque até então, no caminho, eu fui tentando entender o que tinha acontecido, porque eu sabia que aquilo ali não estava certo. O que ele estava fazendo comigo não estava certo. E aí eu pensei, como que eu vou falar isso pra minha mãe ou pro meu pai? Se meu pai for falar alguma coisa pra ele, ele vai mandar meu pai embora. Então eu não posso falar nada. E eu lembro que nesse mesmo dia, meu pai chegou com uma cesta, tipo uma cesta básica em casa. E nossa, foi uma felicidade, porque eu não ia precisar tirar, né, dinheiro para comprar cesta, para comprar alimento, porque ele já tinha dado uma cesta básica pro meu pai. Então, meu pai e minha mãe ficou todo feliz, sabe? Que ia sobrar um dinheirinho a mais. E eu estudava de manhã. E eu lembro que eu fui pra escola. E quando chegou na escola, a gente chorava tanto, 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 tanto. Minha mãe que levava a gente pra escola bem cedinho, sabe? E eu já tava indo angustiada pra escola. Quando chegou na escola, eu chorei. A professora veio perguntar se tava acontecendo alguma coisa. Eu falei que tava passando mal porque eu queria ir pra casa. E aí, a professora me deixou lá na direção, lá na salinha delas, até minha mãe me buscar. E no outro dia, eu fingi que tava doente novamente, pra mim não ter que levar a comida do meu pai, né? E ter que bater de frente com ele de novo. Mas aí minha mãe me obrigou aí. Falou que eu ia assim, que eu não tava tão mal assim, que eu não tava com febre, que ela já tinha colocado a mão em mim, que eu não tava quente. E aí eu fui, e quando chegou lá, eu coloquei a comida do meu pai lá e já ia correr pra vir embora. E aí foi quando ele, né, me gritou, me viu, ele me gritou. E aí eu parei, e ele foi me chamou novamente, falou que tinha uma coisa pra me dar, e eu falei que não precisava, mas ele ficou insistindo, e ele ficou, vem aqui.
E eu só ficava aquilo na cabeça: meu pai não pode ser mandado embora, senão a gente vai passar fome de novo. E aí, novamente, ele fez o que ele queria comigo. Até que depois de uns meses, eu não tava mais aguentando aquilo ali. Porque quando a minha mãe ia levar, nossa, como eu agradecia quando a minha mãe ia levar. Mas ele sempre perguntava por mim. Então a minha mãe achava que ele gostava de mim. Ou não sei, ou minha mãe sabia. Porque depois de um tempinho que isso vinha acontecendo, eu falei pra minha mãe que eu não queria mais levar a comida do meu pai lá. Porque eu não queria mais ver o patrão do meu pai. E a minha mãe perguntou por quê. E aí eu falei, né? Por quê? Só que eu falei pra minha mãe que ele já tinha dito pra mim que se eu falasse pra alguém, meu pai ia ficar desempregado. E a minha mãe, por sua vez, ela simplesmente falou que não era pra me contar pra ninguém. Então, que se meu pai ficasse desempregado de novo, a gente ia passar fome. A gente ia viver naquela miséria que a gente tava vivendo antes. Que a gente não tinha nem o que comer, que a gente comia uma vez no dia, que a gente dormia com fome. Minha mãe perguntou se era isso que eu queria de novo pra mim, pra ela, com meus irmãos. Eu falei que não. Chorando muito, eu falei que não. E aí a minha mãe falou: então não conta pra ninguém. Mas você não precisa mais ir lá levar comida, deixa que eu levo. Mas ele sempre perguntava por mim. E depois disso, eu comecei a ser a tal menina estranha. Exatamente. Eu não conseguia ter contato com outros homens adultos e nem com os meninos da escola. E eu ficava fugindo da escola pra mim não ter que bater de frente com outros meninos. Porque eu achava que eles também poderiam fazer comigo o que o patrão do meu pai fez. E aí eu repeti várias e várias vezes. Porque eu era obrigada a ir pra escola, que meu pai me obrigava a ir. Mas quando eu chegava lá, eu me escondia em algum lugar, até as aulas acabarem. E eu fiquei fazendo isso durante muito tempo. Até que minha mãe desistiu de me mandar pra escola de tanto que eu repetia. E aí, então eu não terminei meus estudos. Cresci uma menina que não gosta de ter amizade com ninguém, que não confia em ninguém, que desconfia de tudo e de todos. Exatamente. E eu só ficava trancada dentro de casa. Não saía pra brincar. No dia que quem fizesse eu sair de casa. Até do meu pai eu tinha medo. Eu tinha medo do meu pai também fazer aquilo comigo. Pra vocês terem uma ideia de quanto que isso afetou tanto o meu psicológico. Acabou tanto, né, com a minha saúde mental, que até do meu pai eu tinha medo. Às vezes eu ficava sem tomar banho, porque meu pai estava em casa. E como lá na nossa casa não tinha porta no banheiro, eu ficava com medo do meu pai entrar no banheiro. Então tinha dias que eu não tomava banho. E eu cresci assim. Cresci assim. E por muitos e muitos anos eu vivi dessa forma. Até que o meu pai, ele veio adoecer. Então ele teve que sair do emprego, desse trabalho dele. E a gente voltou a passar pelas mesmas dificuldades que a gente passava antes. E foi muito difícil, sabe, passar por tudo novamente. Mas pelo menos eu sabia que não era culpa minha. Que meu pai não tinha sido mandado embora porque eu falhei alguma coisa. Mas sim porque ele estava doente. Ele precisava se cuidar. Mas mesmo assim, eu não acho certo minha mãe ter cobertado isso, sabe? Porque eu achava que se minha mãe soubesse, ou se meu pai soubesse, eles iam, né, fazer um escândalo, eles iam querer tirar satisfação, eles iam me defender de alguma forma. Só que não foi isso que aconteceu. Enfim, hoje eu tenho 38 anos e meus pais já não são mais vivos. E pra vocês terem ideia, tem apenas 5 anos que eu sou casada. Eu só consegui ter um relacionamento, né, com alguém que realmente me entende, que realmente
me ajuda psicologicamente, né, que me ajudou a superar de alguma forma, indo comigo até o psicólogo, porque hoje em dia eu não faço mais, às vezes porque o dinheiro não dá também, mas eu já fui bastante no psicólogo, ele me ajudou, né, hoje em dia nós somos casados, mas, pra ser sincera, eu não pretendo ter filhos, porque eu tenho medo de não ser uma boa mãe, né, ou do meu filho, da minha filha, não sei, passar pelo que eu passei. Fala, galera! Gente, é muito triste a gente escutar esse tipo de história, né? É uma criança que tem que se calar, né? Uma criança silenciada, porque ela foi silenciada, né? Porque ele ameaçou esse monstro, né? Ameaçou a menina de, se ela falasse, o pai ficava desempregado e aí eles passariam fome novamente. Então a mãe, né, por sua vez, para não ter que passar necessidade novamente, também silencia a menina. Então, além dela ser silenciada ela foi silenciada pela mãe também. E, como eu já falei, é triste, é difícil pra gente trazer esse tipo de história aqui, mas a gente tem que abordar assim esse assunto, a gente tem que falar assim sobre isso, porque tem muitas crianças, muitos adolescentes que ainda passam por isso. E não adianta você que está aí do outro lado, que nunca passou por uma situação como essa, ou nunca teve alguém tão próximo passando por uma situação como essa, vem falar: ah, mas por que não pediu ajuda? Ah, mas por que não fugiu? Vocês acham mesmo que é tão simples, que é tão fácil assim? Vocês têm noção que é uma criança ficar sendo ameaçada o tempo inteiro pelo... Você tem noção disso? Não. Então, pelo amor de Deus, se você nunca passou por isso, se você não tem ninguém próximo de você que já passou por isso, não julgue, não critique as pessoas por não ter feito algo quando estava passando por isso. Porque, gente, não existe isso. Ah, porque a criança poderia ter... Você acha que uma criança, até mesmo um adolescente que passa por isso, às vezes não tem reação? Vocês acham, então, que uma criança conseguiria pensar e ter coragem de fazer, de ir lá, de abrir a boca, de falar? Gente, por favor, eu vejo aí os comentários de gente que, sabe, sem empatia nenhuma com o próximo. Pelo amor de Deus, se coloca no lugar dos outros. Se coloque só um pouco no lugar dos outros. Então, antes de qualquer coisa, eu só peço que você tenha um pouco de empatia e respeito com o próximo. Porque se for pra você vir aqui comentar algo, colocando culpa na vítima, criticando, julgando, cara, não comenta, não fala. Se não for pra vir aqui deixar uma mensagem de carinho, de apoio, sabe? Deixar a sua opinião com respeito, claro. Se não for pra vir aqui pra isso, não venha, não fale, gente. Porque vocês não têm noção como que é difícil uma pessoa que já passou por isso falar assim abertamente. Justamente porque ela tem medo, tem vergonha das críticas e do julgamento. Vocês viram como é que afetou a vida adulta dela? Como que a garota mudou? Não conseguia mais chegar perto de ninguém, até do próprio pai ela tinha medo. Para vocês terem ideia de como que isso realmente deixa uma criança doente, deixa uma pessoa que chega na vida adulta doente. Isso é sério, gente, isso não é uma brincadeira. Então tenha um pouco de empatia com o próximo, tá bom? Obviamente a mãe dela errou, né, de ter silenciado essa criança, de ter silenciado ela, de não ter ido numa delegacia, prestado queixa, né, justamente pelo medo, né, de o pai ser mandado embora, o marido ser mandado embora e eles virem passar fome novamente. Triste, né? E se você tá passando por algo parecido, ou você conhece, tem algum coleguinha, alguma amiguinha que tá passando por algo parecido, diz que sim, denuncie sim, peça ajuda aos seus pais.
E se você já passou por algo parecido ou tem qualquer tipo de história para me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram para me trazer sua história aqui também, tá? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais aqui o canal e o YouTube tá entregando vídeo para mais pessoas, tá bom? Gente, já voltei ao normal, consegui já solucionar o problema do meu dente e agora vamos voltar com os vídeos, né, frequentes, tá bom? Então é isso, meus amores. Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.